Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês neste projeto Estudaê. Aqui vocês têm a possibilidade de acessar todos os conteúdos do ensino médio, de todas as disciplinas, de maneira bastante flexível. Vocês podem usar essas aulas para resolverem questões das provas de vocês, para a prova do SAEB, para o Enem, para vestibulares estaduais, enfim. Lembrando que é muito importante, já que vocês estão muitas das vezes assistindo essas aulas em casa, vocês separem ali um lugar que vocês possam assistir essa aula com um caderninho e fazer as anotações, Todos esses slides aqui têm a finalidade justamente de vocês colocarem, anotarem isso para fixar na mente de vocês e também para terem aí para o resto da vida para estudarem ou revisar esses temas. Então, pessoal, estávamos falando nessas últimas aulas sobre filosofia política. Então, nós já vimos ali nas primeiras aulas alguns conceitos fundamentais sobre o que é filosofia política, o que difere a filosofia da filosofia política de outras áreas, que ela é uma área da filosofia muito antiga, discutida pelos principais filósofos clássicos, e também muito antes deles. Então a gente percebe que ela é uma área fundamental da vida pública, que é a filosofia política. Nas aulas passadas nós falamos propriamente sobre o Platão, sobre o Aristóteles, qual é a concepção política desses filósofos. Nós vimos lá nas primeiras aulas também algumas concepções políticas da filosofia, da política na era medieval, E na aula de hoje a gente vai entrar ali naquele período que antecede o início da modernidade. E que período é esse que vocês já conhecem? É o período do Renascimento. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente fala de Renascimento também político. Lembrando que o Renascimento, ele é aquela etapa ali que sucede à Baixa Idade Média, em que há um resgate dos valores da Antiguidade Clássica, a racionalidade humana, ela começa a ser valorizada novamente. E nesses primeiros passos de renascimento político, a gente vai estudar um autor que certamente vocês já ouviram falar sobre o nome dele, que é o Maquiavel. Então, o tema da nossa aula de hoje é o Maquiavel e a política, pessoal. Muitas das vezes a gente já ouviu falar naquele termo maquiavélico, Ou seja, quando a gente ouve esse termo, a gente já associa a uma coisa ruim, seja uma atitude ruim, uma pessoa ruim, aquela pessoa é maquiavélica, Ou seja, uma pessoa malvada. A gente já tende a fazer essa associação. Só que, na verdade, na aula de hoje, a gente vai entender de fato o que quer dizer esse termo, quem foi esse filósofo importante da filosofia política moderna, e onde é que ele nasceu, onde é que está esse filósofo na história. O Nicolau Maquiavel, ele nasceu ali numa Itália fragmentada, e vocês percebem que quando a gente estuda a filosofia grega antiga, a gente percebe que não há uma unificação na Grécia, Existem várias cidades, estados, onde elas muitas das vezes guerreavam entre si, A gente via que Esparta ali era a que mais guerreava, entre as cidades. Então não existia um poder unificado, existia um poder fragmentado. E o contexto em que o Maquiavel está vivendo, claro, ele está em outro contexto, ele está no contexto ali do início da modernidade, do final da Idade Média, mas ele vive uma coisa semelhante aos gregos daquela época, que é uma Itália completamente fragmentada. Não existia um poder central, um poder forte, e essa vai ser uma das principais preocupações do Nicolau Maquiavel, no desenvolvimento aí das suas principais obras, da sua principal obra, que é O Príncipe, tá? Mas vamos lá. Nessa Itália fragmentada, não existia um Estado italiano unificado, como diz aqui o nosso texto. A gente percebe ali que a Itália é uma península, e essa península itálica, ela era dividida em várias cidades-estados independentes, como aquelas cidades gregas. No caso aqui é Florença, Veneza, Milão, Nápoles. E aí
vocês que gostam de assistir futebol, pensam que estou falando daqueles times, né? Mas na verdade aqui são cidades itálicas, né? Que é Florença, Veneza, Milão, né? E também a gente tem os estados pontifícios, né? Que são controlados pelo Papa. E isso no contexto ali de Itália entre o século XV e XVI, tá? É nesse contexto em que o Maquiavel ele vai viver. Ok, continuando aqui. Essas cidades frequentemente entravam em guerra entre si, também sofriam influência ou invasões de potências estrangeiras. Então, olha só, elas não apenas guerreavam entre si, como elas estavam suscetíveis a serem invadidas por outros países, né, por cidades também de outros países, como muitas das vezes eram invadidas pela França, pela Espanha, pelo Império Greco-Romano, pelo Império Romano-Germânico, né? Então, a gente percebe que é um contexto de completa instabilidade política, né? Essa fragmentação, ela vai favorecer, como diz aqui o nosso texto, o surgimento de governantes locais, chamados signori, né? E famílias poderosas, como no caso da família Médici, né? A família Médici governou Florença, ou a família Sforza, que governou Milão. Essas cidades, elas disputavam poder por meio da guerra, né? Então, com seus inimigos, elas guerreavam, né? Com as cidades que elas consideravam inimigas, elas guerreavam, e também com cidades que elas consideravam estratégicas, né? Muitas vezes para dominar outro local em conjunto, elas faziam uma certa diplomacia, né? E também, claro, nesse contexto, não existia nenhuma diplomacia estável. Muitas alianças eram instáveis ou mesmo de fachada, né? Apenas como um objetivo de conquista de outro país. Então, é um completo caos. A gente observa isso, né? E o Maquiavel, ele nesse cenário, observando esse cenário, ele percebe que essa instabilidade, ela é um grande problema. O problema é justamente essa fragmentação de poder, essa instabilidade, toda a cidade guerreando, sendo invadida, não existe um poder único forte, né? E isso é o principal obstáculo, né, para um poder unificado, um poder estatal soberano, né? Esse é o principal obstáculo. Perceba que não é um obstáculo externo, é um obstáculo interno. Então é um problema da própria Itália. Essa percepção, vai dizer o nosso texto, está no centro de sua proposta de um líder forte, um líder astuto, que no caso aqui é o príncipe, capaz de unificar e manter o poder diante das constantes ameaças externas e internas. Então, a proposta política filosófica de Maquiavel é justamente sugerir, né, ali alguns estudos que ele vai fazer para, no caso, os Médicis, de como manter o seu poder, mas isso a gente vai já ver melhor. Continuando aqui, o Maquiavel, ele viveu e nasceu em Florença, uma das cidades mais ricas e influentes da época, conhecida por seu florescimento artístico e intelectual. Então, Florença, ela tem grande importância ali em vários contextos do Renascimento na modernidade, né? Ali do Renascimento, perdão, na Europa. E não vai ser diferente também no que diz respeito à questão política, né? No caso, Maquiavel, ele é uma grande expressão. E aí, ali no final do século XV, 1494, no caso, a grande e poderosíssima família Médici, ela foi expulsa da cidade, né? E o governo que dominou, né, a cidade, estabeleceu uma república. Essa república, inicialmente ela foi liderada por um líder sanguinário, né, que é o Savonarola, que instaurou um regime moralista, um regime teocrático, né, que tinha grande ligação ali com a igreja, né, dividia o poder entre o clero, né, e, no caso, esse governante. Ok, acontece essa invasão, eles conseguem dominar a cidade e esse governante, ele cai. Só que aí o governo republicano ele é mantido, né? Vai mudar o governante, mas a república ela é mantida. E o Maquiavel, ele vai trabalhar nesse governo. Durante aqui a gente percebe 17 anos, entre
1498 e 1515, o Maquiavel ele vai trabalhar como secretário responsável por assuntos diplomáticos e militares. Então, olha só, percebam que ele já tem aqui um grande papel de destaque, né? Uma vez que neste governo, que depois do governo Médici, né? Aí governou por vários anos, e após a queda desse primeiro governante, o Maquiavel ele começa a trabalhar nesse governo, né? E vai ser responsável pela relação de Florença com as outras cidades, né, com os outros estados. E ele também vai ser o chefe, ele vai ser responsável pelas operações militares. Então, olha só, ele já detém aqui uma grande influência política e já detém um enorme poder. Ou seja, percebam que ele está aqui, né, ao longo desses 17 anos, adquirindo, muita experiência, né? E a filosofia política do Maquiavel, ela não é uma filosofia idealista, né? Ela é uma filosofia realista, porque ele elabora ali a sua principal obra a partir da sua própria experiência política. Durante esse período, ele teve contato direto com grandes personagens políticos da época, como César Borgia, como o rei Luís XVII da França e também o Papa Júlio II. Então, ele era muito influente e adquiria muita experiência política. E essas experiências elas vão visar, né, a visão crítica dele de política e vai influenciar diretamente na criação da sua principal obra, que é O Príncipe. Em 1512, houve uma intervenção na cidade, em Florença, né, houve uma intervenção das tropas espanholas. Aqueles que foram depostos, os Médicis, eles retornam ao poder. Então, eles retornaram ao poder ali com a ajuda da Espanha, né? E a república que tinha sido instaurada, ela, no caso, agora é derrubada. Então, olha só, mais um aspecto aqui, mais um momento em que a gente consegue identificar essa instabilidade política na Itália. Agora, com a intervenção da Espanha, o Médici é colocado novamente no governo e derruba a república que foi criada. E o Maquiavel, que era membro do governo, o que acontece com ele? Ele é demitido, obviamente, ele é preso, mas ele passa pouco tempo ali na prisão e posteriormente ele é exilado, né? Ele é exilado para uma área rural, onde ele vai se dedicar, né, à criação da principal obra dele, que é O Príncipe, né? Então ali, confinado ali, visando também, né, o que ele visava, criando essa obra, né, O Príncipe. Nesse exílio, ele escreveu essa principal obra dele e ele foi também uma tentativa de recuperar o favor dos Médici, né? Ou seja, ele queria recuperar o prestígio daquela família que voltou ao poder, os Médici. Então, de que maneira ele poderia fazer isso? Né? Ele pensou, bom, já que ele adquiriu muita experiência política, sendo responsável ali pelos assuntos diplomáticos e sendo chefe, né, também dos militares, responsável pelas operações militares, ele busca oferecer conselhos políticos e o Príncipe é um tratado político que visa, né, dar conselhos a um governante, ao príncipe. E qual é o objetivo? Manter esse poder, uma vez que a Itália estava nesse contexto de fragmentação política. Então, o Príncipe ele é um pequeno tratado político, dedicado, no caso especificamente, ao Lourenço de Médici. Ele é escrito em forma de conselhos, né, para governantes, né, e, no caso, não serviu apenas para o Médici, no qual foi dedicado, serve para qualquer governante. E aqui o que difere esse tratado político de outros tratados políticos, né, uma vez que ele está vindo ali do período medieval, esse tratado político ele possui uma linguagem completamente prática, direta, diferente de todos os outros tratados filosóficos. Porque o Maquiavel, ele não está pensando aqui a política como ela deveria ser. Afinal de contas, ele não está pensando na política como ela deveria ser. O Maquiavel está pensando na política como ela é de fato, né? Então, pensando na política como ela é, a partir de uma perspectiva realista e não idealista, ele se difere desses outros filósofos, né, clássicos. Ok, continuando.
A finalidade, no caso aqui dessa obra, é mostrar para o príncipe como, na verdade, um príncipe ele deve governar, não só um príncipe, mas qualquer governante. Como ele deve conquistar o poder, como ele deve manter e consolidar esse poder. E aí existe uma separação aqui fundamental para a gente entender a concepção de Aristóteles, né, sobre a política. Há uma separação entre a moral pessoal e a eficácia política. Como assim, professor? Há uma separação entre a moral pessoal e a eficácia política. Associado a uma frase de Maquiavel, né, aquela de que, no caso, não importa, né, quais são os meios, né, tendo em vista que ele tem uma finalidade. Então, se ele tem uma finalidade como governante, os meios pouco importam, né? Aquela frase de que os fins justificam os meios. O que ele está querendo dizer com isso? Que deixar a moral pessoal de lado, ou seja, se muitas das vezes uma atitude ela não é ética, ela não é considerada correta, mas ela tem como finalidade manter o poder, essa decisão ela deve ser tomada. Essa decisão ela deve ser tomada. E aqui a gente tem dois conceitos centrais na filosofia de Maquiavel, que é o conceito de fortuna e virtude. Fortuna, quando a gente fala do conceito de fortuna, não vão se confundir com dinheiro, né? Não é aquele emaranhado de dinheiro, não é a conta cheia, o saldo da conta cheio. Não é esse tipo de fortuna, tá bom? No caso aqui, a fortuna que ele se refere é uma analogia a uma deusa grega, né, chamada Fortuna. Essa deusa, ela é a deusa de quê? Já que cada deus grego ele é responsável, ele tem uma característica. Ela é a deusa do inesperado. A deusa Fortuna é a deusa do acaso. Então, se tu segue algum deus, lá na Grécia Antiga, tu tem que esperar algum tipo de coisa daquele deus. No caso da deusa Fortuna, tu não podia esperar nada certo dela, porque ela é a deusa justamente da imprevisibilidade. E ele se utiliza desse termo Fortuna para destacar que o governante ele vai se deparar, muitas das vezes, com vários aspectos imprevisíveis, que são incontroláveis da vida. Coisas que acontecem que não estão sob o nosso alcance. E muitas das vezes o governante ele está muito mais próximo, né, de existir um acontecimento que vai, digamos, colocar o seu governo em xeque, que vai derrubar o seu governo, do que manter esse governo. E então, essas ocasiões que fogem daquilo que está programado, que está esperado, esse acaso é justamente o que o governante deve dominar. O governante deve dominar a fortuna. E quando ele faz isso, né, ele possui uma virtude, né, que ele vai se utilizar do termo aqui, virtude. Então, o que é a virtude do governante para o Maquiavel? É justamente a capacidade do governante, no caso aqui do príncipe, de agir com inteligência, com força, com decisão, com astúcia, ou seja, dominar a fortuna. Na medida em que se desenrolam acontecimentos, né, que, por exemplo, era alguma coisa muito presente na Itália. Né? A gente não pode fugir do contexto do filósofo. Ele está em um contexto de que existiam guerras internas e invasões externas. Então, a virtude do governante aqui, no caso, é dominar essas coisas que não dependem dele. A partir do momento que ele consegue dominar esse inesperado, esse acaso, ele se torna um bom governante. Ou seja, ele domina a fortuna com a sua virtude. Tema fundamental para a gente entender a filosofia política do Maquiavel. Lembra que eu citei esse termo aqui, né, que é atribuído a ele, que é os fins justificam os meios. Ou seja, se o governante ele deve ser eficaz, né, para manter o poder, ele precisa, muitas das vezes, agir de forma imoral, que não condiz com a moral vigente. E aqui existe uma separação entre ética e política. No caso aqui, não é necessário que uma atitude do governante seja ética, uma vez que ela tenha a finalidade de manter o poder, conservar esse poder ou ampliá-lo, ele já é um bom governante por isso. Então, essa frase é atribuída ao Maquiavel na medida, né, em que ele desenvolve essas ideias. E aí surge uma questão para finalizar a nossa aula. Surge uma questão. Esse governante, né, claro, ele precisa se manter no governo, e surge uma questão. É melhor ele ser amado pelas pessoas ou é melhor ele ser temido,
No caso aqui, o Aristóteles vai dizer que é muito melhor que esse governante ele seja temido do que amado. O ideal que ele seja amado e temido. Mas em situações críticas é muito preferível que ele seja temido, né? Porque, dessa maneira, o medo ele é o melhor instrumento para se manter o poder. Desde que esse poder, claro, não se caia, desde que esse medo não se desenvolva para chegar ao ódio a esse governante, né, e acabar colocando de vez em xeque ali o seu governo. Então, pessoal, aqui são alguns temas fundamentais para vocês compreenderem a filosofia do Maquiavel, bem como o contexto no qual ele está inserido. Nenhum filósofo escreve alguma coisa fora do seu contexto, né? Então ele está naquele contexto de Itália fragmentada e quer ali também buscar o prestígio dele com os governantes e ele quer ali ajudar a manter o poder. E ele escreve esse tratado político, né? Pessoal, por hoje é só. A gente vai continuar falando desses temas aí, mas por hoje é só. Aquele abraço e até mais.